Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 4. Eu vou ler a versão, Rodrigo, é NVI? Eu vou ler a versão da NVI, vai ser projetada na tela, e peço a você que comprove o que eu estou lendo na versão que você tem nas suas mãos, né? Jonas, livro do Velho Testamento, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Achou? Você achou? Diga amém. Alguns ainda estão pedindo misericórdia, tem alguns começando pelo Gênesis, vai demorar, irmão. É bom adiantar porque o sermão vai ser curtinho. Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 4, eu vou usar a tela e os irmãos acompanham o texto aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu-a durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida e que através desta palavra tão curtinha Ele possa aplicá-la aos nossos corações. Quem sabe o tema da mensagem dessa noite? Ninguém, nem vai ficar sabendo, porque também não tem cola, não vai colocar ali o cartaz. O tema da mensagem dessa noite é a influência do Evangelho na cidade. Eu vou repetir que o pessoal da edição diz que eu falo muito rápido o tema e depois fica procurando no vídeo para colocar o tema do sermão. Então eu vou repetir: a influência do Evangelho na cidade. Ao contrário do que possa parecer, irmãos, a Bíblia é um livro urbano. A gente vê aquelas histórias do Gênesis, não é isso? Vê a história de Adão, não é? Eva, depois você tem Noé e tantos outros. Mas a verdade é que quando a Bíblia começa a ser escrita e Moisés recebe a instrução para escrever a palavra de Deus e colocar no texto tudo aquilo que Deus está conversando com ele, Moisés está saindo de um grande lugar, não é, chamado Egito. Nós estamos falando de grandes cidades. Quem viu agora o Cairo recentemente viu o poder que ainda tem o Egito e como eles têm condições ainda, né, de produzir rituais e festas. Aquele pessoal tem ainda muito dinheiro e muito poder. A Bíblia, irmãos, está obviamente ligada a esses grandes centros urbanos. Você pode estudar a Bíblia toda e qualquer concordância que você usar, se você tem a Bíblia no computador, procure a palavra cidade, você vai encontrar no mínimo, nas versões que você tem, 774 vezes a palavra cidade. Eu fui percorrendo quando marquei lá cidade na minha Bíblia, fui vendo Gênesis, Êxodo, né? Quantas vezes aparece, e é impressionante como a direção da palavra de Deus aponta para as grandes cidades. Você veja que quando a Bíblia vai terminar, não é, de contar a história da redenção e nos coloca lá naquele grande trono com Deus e nossa entrada, não é, ao céu, ele diz que a nossa entrada é na grande cidade, na Nova Jerusalém. Percebam a conotação. E diz mais, que aquele que descuidar e jogar fora o Evangelho, ou até alterar os princípios do Evangelho, como estão no livro de Apocalipse, vai perder o seu lugar na cidade. O seu nome vai ser retirado, não é? Ele perde o passaporte para entrar na cidade. Quando eu olho isso tudo, eu me pergunto, por que isso está na Escritura? Jonas capítulo 3, versículo 3, diz que Deus, quando se dirige a Jonas com compaixão e pede para que ele volte à cidade de Nínive, e por amor àquelas pessoas, anuncia a mensagem que ele, Deus, colocou nos lábios de Jonas, a Bíblia diz na versão da NVI, que Nínive era uma cidade muito importante, muito grande, mas veja, diante de Deus. Isso me leva a crer, irmãos, e aí penso no desafio hoje como igreja missionária que nós somos, que nós temos que nos preocupar com as nossas cidades. A maioria do mundo hoje vive nas cidades, está habitando os centros urbanos, e um dos focos missionários da igreja precisa ser, a igreja que está dentro da cidade, um compromisso da igreja com a sua cidade. Há um poder de alienação nas igrejas em que nós estamos pregando o Evangelho, onde a igreja parece que tem que estar fechada dentro do templo e muitas vezes remando contra a cidade, e nós não devemos fazer isso. Eu vejo que as cidades estão tão grandes e tão crescentes, que se nós abandonarmos os centros urbanos, nós deixaremos milhões de pessoas ao léu do Evangelho. Eu peguei aqui as 10 maiores cidades do mundo e mostrei para mim mesmo que eu preciso ser um pastor preocupado com os centros urbanos também, porque eu estou num grande centro, numa grande cidade. A maior cidade do mundo, Tóquio,
37, gente, eu não faço ideia do que é isso, 37,8 milhões de pessoas numa cidade, e com uma área, nossa, pequeníssima. A segunda maior cidade do mundo, Jacarta, Indonésia, 31,3 milhões, meus irmãos, é um país. Delhi na Índia, 23,7. Vivian, Seul na Coreia do Sul, 23,6 milhões de pessoas. Manila, Filipinas, 23 milhões. Mumbai na Índia, 22 milhões. Karachi no Paquistão tem 22,8 milhões de habitantes. Xangai na China tem 22,7. Nova York tem 20,7 milhões. Eu nem imaginava, a gente fica vendo essas coisas, fala cidade grande, né? Cidade grande, mas você imagina 20,7 milhões de pessoas morando numa cidade, ali vivendo da estrutura de uma cidade. São Paulo no Brasil, né? Está entre as 10 maiores do mundo, 12,2 milhões de habitantes. Por isso que o problema, quando é problema, ele é um grande problema, não é? Dá um problema de efeito assim, catastrófico, porque é muita gente, né? O Rio de Janeiro, eu não sei bem a colocação que está, nós temos hoje 6,750 milhões de habitantes, né? 6 milhões de habitantes, é gente, é muita gente. Quando olho para isso, então, me pergunto, qual é o papel da igreja? A igreja precisa se preocupar com a cidade. Para se preocupar com a cidade, ela tem que analisar o evangelho e propor o evangelho da igreja para a cidade por 3 aspectos. Primeiro, olhar a realidade, entender o contexto da cidade onde ela está plantada, não é? Aqui no Rio, talvez diferente do Maranhão, né? Bem diferente de São Luís, obviamente diferente de João Pessoa, e como nós temos que nos preocupar como igreja em entender onde nós estamos plantados e a responsabilidade que nós temos no lugar onde nós estamos plantados, ou seja, evangelizar a cidade, mas pelo lado e pelo eixo contextual, sempre respeitando o contexto da comunidade que vivemos. A questão das máscaras que a nossa irmã falou aí, importantíssimo. Se vocês mantivessem a estratégia e não tivessem a certeza e os exames de que não estavam infectados, como é que vocês iam chegar? Não iam chegar, as pessoas iam fugir, porque tecnicamente para eles vocês estão contaminados. É a percepção que temos que ter e os obstáculos que temos que vencer para que o evangelho chegue. O agente é aquela pessoa que Deus usa para o evangelho chegar. Imagina Jonas, um desobediente, se não vai, não é? Que missionário maravilhoso era o peixe. Eu não sei a marca daquele peixe, eu não sei o que era, né? Baleia eu sei que não era. Se foi um cachalote, se foi um grande atum, eu não sei que peixe foi. Se Deus só botou aquele peixe lá e depois Deus tirou aquele peixe do mundo, né, e não existe mais, eu também não sei. Deus faz qualquer coisa em qualquer lugar, Ele tem todo o poder. O que eu sei é que aquele peixe era missionário. Aquele peixe era missionário, né? Ele foi o veículo que Deus usou para transportar Jonas de volta para o centro da sua vontade. O agente precisa ser alguém que Deus usa e que possa ouvir a voz de Deus e ser obediente à sua missão. E a prática, irmãos, como nós precisamos pensar na evangelização da cidade, pensando no eixo teológico ministerial, no eixo contextual, a cultura e as pessoas, no eixo pessoal, o agente e o missionário, preparado, capacitado, sustentado, né, que compreenda bem a realidade do lugar onde vai. Mas a prática, quantas vezes a nossa prática não comunga e não tem qualquer conexão com a realidade da cidade para onde nós fomos enviados. Eu lembro da gente chegando em Barbacena a pregar o evangelho, né? E eu pedi um culto na praça e disseram: o pastor vai ser apedrejado, vão jogar ovo podre, vai ter maior confusão. E o pastor da igreja local disse: o senhor não vai conseguir autorização para pregar. Eu subi aquela escada, cheguei lá na praça, tinha o lugar da prefeitura. Eu digo: eu vou fazer o culto aqui à noite, eu posso? Não pode. Eu falei: não pode, mas eu vou pregar sobre Maria. Como é que é? Pregar sobre Maria, eu quero falar sobre Maria, a verdade de Maria, de não sei o que, mas fui falando lá, e ele: então pode. Aí já mudou tudo. Aí me deram luz, me deram som, me deram tudo, e eu disse, comecei o Senhor: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí falei sobre a graça de Jesus sobre Maria, a graça de Deus sobre Maria. Depois eu disse, quando Maria disse: seja feita em mim a sua vontade, eu digo: Deus quer fazer a vontade na sua vida. E fui pregando sobre Maria. Eu sei que eu fiz apelo, se converteu gente, ninguém desligou luz, ninguém jogou ovo, e nós pregamos a palavra de Deus, porque eu entendi o que aquelas pessoas estavam preocupadas e o que elas queriam, mas naquele momento eu preguei a mensagem como ela era, falei da pessoa que eles obviamente queriam honrar, e nós a honramos, mas nós a colocamos no lugar, a pessoa em que o Salvador morreu na cruz para lhe salvar e dar a vida eterna. Como nós precisamos, irmãos, nos envolver na obra missionária, usando uma prática teológica e ministerial, que atenda e vá ao encontro, não de encontro em colisão, mas ao encontro das necessidades de nossa comunidade. Como evangelistas do mundo urbano, precisamos nos comprometer
com a realidade das pessoas, com o sofrimento das pessoas, com a estrutura das cidades. A igreja precisa hoje de missionários, veja, sociólogos, geógrafos, precisamos de assistentes sociais, psicólogos, médicos, precisamos de Neemias construtores nas cidades. Se nós, igreja, tivermos a dimensão da responsabilidade que esses missionários têm, nós veremos o evangelho causando na cidade a maior revolução, porque o evangelho é poder, tem poder de revolução. Aqueles que estão alvoroçando o mundo chegam também na cidade. Como qualquer cidade, as cidades têm inúmeras dificuldades e problemas que assolam as cidades. Abra Jonas capítulo 1, versículo 2, diz assim, Jonas 1, 2, a sua malícia, está falando de Nínive, subiu até a minha presença. Vá depressa à grande cidade de Nínive, volta, por quê? Pregue contra ela, por quê? A sua maldade subiu até a minha presença. Nós não estamos falando de Sodoma e Gomorra, nós não estamos falando da época de Noé, como eu falei semana passada, eu estou falando de Nínive. E a cidade de Nínive tinha tantos problemas de ordem espiritual, que diz o texto que a malícia daquele lugar, que a maldade daquele lugar chegou à presença de Deus. Não é novidade. Desde Sodoma e Gomorra, desde Noé, que aqueles homens estão pecando, e não seria diferente lá. E é nessa comunidade que Deus desejou que um missionário chegasse. E é nessa cidade problemática, emblemática, cuja maldade e a corrupção estão dominando, que o evangelho precisa chegar. Parece que a gente tem medo de que o evangelho chegue lá, mas é lá que o evangelho tem que chegar. É preciso que a igreja pare de guerrear, pare de brigar entre si, gaste horas e horas nas sessões deliberativas resolvendo os seus próprios problemas internos e procure se envolver e orar pelos problemas da cidade, pois os problemas da cidade estão chegando aos olhos de Deus. E veja, Deus quer abençoar as cidades. Se Deus desejou abençoar a cidade de Nínive, Deus deseja abençoar a cidade, o bairro de Campo Grande, a cidade do Rio de Janeiro. Quem tem andado pelo nosso bairro sabe o problema que nós estamos enfrentando. Imagina o problema no transporte público, imagina o problema hoje da homossexualidade, imagina o problema hoje da bissexualidade, da prostituição. Quem anda aqui no centro, se não vê, é porque não quer ver. Nós que andamos aqui de noite, é difícil transitar sem se sentir incomodado. Nós precisamos orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, e nos lembrarmos da mensagem de Deus a Jonas: vá pregar naquele lugar, pois a maldade daquele lugar tem chegado à minha presença. Quando pensamos no compromisso missionário, então, devemos ir à Amazônia, devemos ir ao Acre, devemos descer ao Rio Grande do Sul, devemos chegar na Índia, devemos chegar na Rússia, devemos estar na Europa, devemos estar em Portugal, na Espanha, devemos descer a janela 1040, mas nós não podemos fugir da nossa cidade, nós não podemos abandonar a nossa realidade. Precisamos que o nosso missionário tenha a ousadia de atravessar a rua e enfrentar os problemas que estão no nosso bairro. Que nós tenhamos compromissos hoje de orar contra as questões das milícias que dominam e oprimem as comunidades humildes. Seu pastor vai fazer uma visita num bairro, não vou nominar o nome, não é? Eu quero guardar, mora lá um membro nosso, eu fui fazer a visita a pedido, inclusive levando um remédio que a família pediu. Quando cheguei no meio do caminho, trilho de trem enfiado no asfalto, cavaram o asfalto, enfiaram um trilho de trem cortado, né? Não sei como é que chama, é trilho mesmo, arrancam lá da ferrovia e botam lá. Falei, como é que eu passo? Imagina eu, né? Naquela época eu estava magrinho, hoje eu levanto com facilidade. Naquela época eu estava magrinho. A hora que eu peguei assim, que eu abracei, não levanta nada. Eu falei, Jesus, sei que eu pedi a força de Sansão. Falei, só agora, Jesus. Pedi a força de Sansão, levantei, botei do lado, aquilo caindo, eu passei o carro, peguei para botar de volta, irmãos, que não estava em pé, estava deitado. Aí coloquei aquilo de volta. Aí quando eu viro ali a ponte, nós já estou até identificando o bairro. Aí o sujeito passa com a moto, com a metralhadora e fala, olha, a gente só não tombou o senhor porque o senhor botou no lugar. Eu digo, graças a Deus que eu tive força para botar no lugar, senão eu estaria morto ali. Ele estava com a mira apontada e disse, só não tombei o senhor porque o senhor botou no lugar. Aí eu fiquei olhando, eu imaginei a conta que ele fez. Se ele trancou é que ele não tem medo de sair, então ele não vai fazer mal aqui dentro. Não é quem quer fugir, ele vai deixar aberto. E eu fui lá, tomei o cuidado de tirar e colocar, e entrei com o carro, nem sabia que não podia entrar. E fui fazer a visita e saí, e Deus me guardou. Mas é um problema da cidade. Se nós não enfrentarmos os problemas de nossa cidade, a malícia de nossa cidade chegará a Deus, e nós não seremos os missionários que Deus quer usar para pregar e abençoar
aquela comunidade. A teologia dos mosteiros não serve para nós. Nós não podemos viver em mosteiros isolados, fechados, não é? Encantados com as nossas canções e histórias. Precisamos descer as ruas e vielas da cidade, pregando a paz, o evangelho da paz, a salvação e a redenção. Não peço, Senhor, que os tire do mundo, mas que os livres o quê? Do mal. É a presença da igreja no mundo que trará relevância à igreja. Me lembro do pastor Isaltino em Cuba, pregando uma mensagem nas casas, quando de repente o governo mandou uma máquina para demolir o templo. Recebeu a ordem do governo e estava lá o governo com a ordem para demolir o templo. Quando perseguição chega contra a igreja, chega. E os irmãos da igreja, vazaram fora. Todo mundo com medo, né? A máquina, tudo, a ordem judicial era para passar a pá mecânica e derrubar o templo. E quando a máquina já ia chegando com a pá para dar a primeira patada lá na igreja, né? O bêbado saiu do bar e parou na porta, o bêbado, irmãos. E me disse, ok, começou o pastor Isaltino contando aquilo. Eu falei, meu Deus, que cena. Aí o bêbado gritava, vocês podem passar por cima de mim, destrua o bar ali, onde eu tomo a minha cachaça, destrua lá, mas não destrua essa igreja não, porque essa igreja aqui é a única coisa de boa nesse bairro. Aí eu falei, os cristãos não conseguiram ver o valor, mas até o ímpio abriu as mãos e ficou na frente da máquina, gritando, não destrua isso não, porque isso aqui é a coisa boa que tem nesse bairro. Que a igreja tenha relevância, que a igreja tenha certeza que ela pode e deve fazer uma obra comprometida com o seu bairro e muito especialmente com a sua cidade. Sabe por quê, irmãos? Deus se compadece das cidades. Jonas capítulo 4, versículo 11, pode colocar para nós? Jonas capítulo 4, versículo 11, perceba como Deus se compadeceu daquela cidade onde a maldade e a malícia reinavam, mas Deus pediu ao profeta, vá lá. Deus pediu ao missionário, abençoe aquelas pessoas, eu quero me compadecer daquela gente. Jonas capítulo 4, versículo 11 diz, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos, milhares de animais. Veja lá, eu não hei de ter compaixão da cidade. Irmãos, se Deus se compadeceu da cidade, a igreja que imita Deus e promove o seu evangelho, precisa se compadecer. Quantas vigílias nós fizemos pela nossa cidade? Eu não preciso nem usar essa mão para contar, porque eu não fiz nenhuma. A última, nós oramos pelos nossos problemas, foi ou não foi? Nós oramos pelas nossas necessidades. Ah, mas eu sou da cidade, mas nós oramos de forma egoísta. Nós estamos olhando para as nossas necessidades, para as nossas enfermidades, para os nossos problemas. Eu disse a Deus hoje, Senhor, eu já estarei convocando uma vigília para orar pela nossa cidade. Eu quero como Jesus em Mateus capítulo 23, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar e você não quis, mas eu vou chorar por Jerusalém. Nós vamos chorar pelo nosso bairro, nós vamos clamar por ele e pedir a Deus que faça de nós uma igreja missionária comprometida com a sua cidade, mesmo quando nossa malícia, nossa miséria, a do nosso bairro, de nossa cidade sobe aos céus, Deus deseja missionários nesse lugar. Aí você pergunta, por que temos de nos compadecer da cidade? Porque temos. Isso deve acontecer quando? Sempre. Você imaginou que no texto sagrado, Nínive, não é, capital da Síria, era uma grande cidade? Quantos habitantes tinha em Nínive naquela época? Pelo menos homens. Já achou aí no texto? O versículo de número 11 diz lá, não hei de ter compaixão, capítulo 4, Jonas 4:11, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas. 120 mil pessoas, a tradução do hebraico diz homens, por isso eu creio que mulheres e crianças não estão na estatística, o IBGE na época não computava, então talvez aí, não sei, 300 mil, 400 mil habitantes, 120 mil homens, é o texto. A pergunta é, se tinha 120 mil e era importante para Deus, imagine agora, sabe que cidade é essa hoje? Nínive, onde está Nínive hoje? Nínive hoje é Mossul. Mossul é a terceira maior cidade do Iraque, você tem Bagdá, Bassorá e Mossul, terceira maior cidade do Iraque. Mossul é a antiga cidade de Nínive, 400 quilômetros a noroeste da capital, a Bagdá. Quando Nínive tinha lá, digamos então, imagino talvez 300 mil habitantes, hoje esta cidade de Mossul, ela tem, eu quero colocar o dado de hoje, peguei na internet, 1.683.000 habitantes. Mossul é uma grande cidade.
Agora, por que nós temos que orar por essa cidade de Mossul, que hoje está ocupando a antiga região de Nínive? Porque hoje, do mesmo jeito, nós temos preconceito com aquele lugar. Se Jonas não foi naquela época, em 2014 é que ele não iria. Sabe quem dominava Mossul e governava Mossul em 2014? O Estado Islâmico. Eu creio que muitos pastores e muitos missionários oraram para os americanos mandarem os jatos e dizimarem aquele lugar, porque ninguém suporta aquele pessoal terrorista. É verdade? Essa é a verdade. Pessoal que explode prédio, explode avião, explode bomba, carro bomba. Aí eu falo, todo mundo, é a mesma coisa. Mas parece que não mudou, não é? Se Deus levanta o missionário hoje, é como se ele dissesse, é o Estado Islâmico, deixa descer fogo do céu. Eu vejo o mesmo paralelo, na mesma cidade, no mesmo lugar, só que com muito mais gente. Mas por misericórdia, diz a história que o Iraque se uniu numa coalizão junto com os curdos. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? E eles puderam retomar a cidade em 10 de julho de 2017. Que gente sofrida é essa gente? Em Jonas 4:11, 120 mil homens, depois suas mulheres e crianças. Hoje, 1.683.000 habitantes, expostos aos mesmos sofrimentos, às mesmas lutas e à mesma dor. Por que eu prego isso? Essa é a realidade de milhões e de milhares de cidades pelo mundo. Precisamos que nossas igrejas, que estão nos grandes centros urbanos e que têm projetos para a sua cidade, tenham compromisso de evangelização no bairro onde estão, na comunidade onde estão, porque senão, irmãos, milhares de pessoas morrerão sem Cristo e sem salvação. Por que precisamos orar e pregar o evangelho na cidade? Jonas capítulo 4, versículo 2, e eu termino. Porque eu preciso pregar e levar o evangelho na cidade, e muito especialmente na minha cidade. Diz o texto, Jonas 4, 2, eu vos preveni. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, pode avançar. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Agora, por que ele fugiu? Vamos ler? Sabia que és Deus piedoso e misericordioso e longânimo. Esse é o nosso Deus. Não deixe de orar pelas comunidades, não deixe de orar pelos centros que estão ocupados, pelo bairro que você acha mais difícil do evangelho chegar, porque o nosso Deus é bondoso, longânimo e misericordioso. Jonas, irmãos, teve saudade de uma boboreira que nasceu num dia e morreu no outro, mas Deus tem tristeza pelo filho que ele gerou e colocou no mundo, e está indo a passos largos para o inferno. Mas se o missionário chegar, se a palavra chegar, essa realidade pode mudar em nome de Jesus. É isso que significa ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ouvir as demandas da cidade em nome de Jesus. Vamos conhecer os problemas do nosso bairro e da nossa cidade e atender ao chamado de Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Mateus 9,36, vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas. Jonas, você acha que eu não terei compaixão de uma cidade como Nínive? 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Que Deus abençoe a primeira igreja batista de Campo Grande no seu compromisso missionário, de olhar para o seu centro urbano e de pensar na sua sociedade e na sua cidade, que nós temos Vivian, Felipe, Davi Sobrinho, irmãos do ministério que me ouvem, Maviael, equipe do Ministério de Missões. Nós temos um grande compromisso com este bairro e com a nossa cidade. Quem gostaria de neste momento orar e levantar um clamor pela nossa cidade e pelo nosso bairro, fique de pé no lugar onde está, que nós vamos orar. Onde você está, no lugar onde está, fique de pé. Nós vamos levantar um clamor, porque se não fizemos ainda essa semana, vamos fazer. Crianças pelas ruas passando fome, menores, irmãos, jogando bolas e ovos no sinal, quando deveriam estar estudando, mães com seus bebês e muitos bebês no colo, pedindo esmola e esmolando pelas ruas, prostituição em cada esquina, milícias, irmãos, milícia achacando e tirando dinheiro de pessoas humildes, quitandas, comércios, hortifruti, restaurantes, pegando valores altos, porque não há segurança e nossa justiça não atua como deveria atuar. Que Deus nos ajude, como igreja, a nos comprometermos com os problemas do nosso bairro, da nossa comunidade e da nossa cidade.